Origem da riqueza, evolução, complexidade e reformulação radical da economia. Introdução. Eric de Benioker, no prefácio de seu livro The Origin of Wealth, Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press, 2006, disse: enquanto escrevo isto, o campo da economia está passando por sua mudança mais profunda em mais de 100 anos. Essa mudança representa uma grande mudança nas correntes intelectuais do mundo e terá um impacto substancial em nossas vidas e nas vidas das gerações futuras. Assim como a biologia se tornou uma ciência verdadeira no século XX, a economia também se tornará uma ciência no século XXI. O grande historiador e filósofo da ciência, Thomas Kuhn, observou: a investigação científica não avança por meio de um progresso constante e uniforme. Em vez disso, como um estudioso do trabalho de Kuhn descreveu, a ciência avança por meio de uma série de interlúdios pacíficos pontuados por revoluções intelectualmente violentas, em cada uma das quais uma visão de mundo conceitual é substituída por outra. Kuhn chamou esses períodos de reevolução de mudanças de paradigma. Embora a frase tenha perdido parte de seu poder, devido ao uso excessivo, este livro argumentará em favor da tese de estarmos testemunhando na economia hoje, na realidade, os primeiros estágios dessa mudança de paradigma. Por qual razão uma mudança de paradigma na economia é importante? Por qual razão alguém deveria se importar com isso além dos economistas? A maioria das pessoas vê a economia como um campo árido, acadêmico e altamente técnico, a ciência sombria, como disse Thomas Carlyle. As ideias econômicas são importantes porque estão profundamente infundidas no tecido intelectual da sociedade. Eles influenciam nossas escolhas individuais, desde o tipo de crédito tomamos, ou não, até os investimentos necessários para a aposentadoria, além de influenciar em quem votamos. As ideias econômicas também fornecem uma estrutura crítica de como os líderes empresariais e governamentais tomam decisões. Elas afetam a todos nós. Assim como teorias científicas abstratas se tornam reais em nossas vidas por meio dos aviões nos quais voamos, dos remédios tomados e dos computadores usados, as ideias econômicas se tornam reais em nossas vidas por meio das organizações empregadoras, dos bens e serviços consumidos, e das políticas públicas governamentais. Como escreveu John Maynard Keynes na conclusão de sua Teoria Geral do Emprego, Juros e Dinheiro, as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, seja quando estão certas, seja quando estão erradas, são mais poderosas em relação ao comumente pensado. O mundo é governado por pouca coisa mais além delas. Ao longo da história, as ideias econômicas ruins levaram a miséria para milhões. Enquanto isso, as boas ideias econômicas foram fundamentais para a prosperidade de muitos. Apesar da importância do pensamento econômico, poucas pessoas fora dos corredores silenciosos da academia estão cientes das mudanças fundamentais em curso no campo hoje. Este livro é a história da chamada pelo autor de Revolução da Economia da Complexidade. 1. O que é? 2. O que nos conta sobre os mistérios mais profundos da economia? 3. O que significa para os negócios e para a sociedade em geral? Algumas revoluções científicas nascem inteiras, produto de um único gênio, como o desenvolvimento da teoria da relatividade de Einstein. Outros são o produto de muitas pessoas. Elas trabalharam por várias décadas, por exemplo, a revolução da física quântica de 1900 a 1930. A revolução da economia da complexidade é semelhante a esta última. É uma revolução cujo resultado é fruto de muitos anos de trabalho de inúmeras pessoas em todo o mundo. Embora muitas das ideias da economia da complexidade tenham raízes históricas profundas, a revolução não começou a fermentar até o fim dos anos 1970. Foi quando os avanços nas ciências físicas fizeram um pequeno número de economistas e cientistas sociais começarem a se perguntar se poderia haver uma nova forma de olhar para a economia. O advento do poder de computação barato e acessível, nas décadas de 1980 e 1990, permitiu aos pesquisadores explorar essas ideias de maneiras novas e muitas vezes imprevistas. Deu início à revolução da economia da complexidade.
Esta é uma revolução ainda em andamento e, como tal, é controversa. Alguns economistas concordarão entusiasticamente com as ideias deste livro, outros discordarão veementemente, e muitos mais concordarão com alguns pontos e discordarão de outros. Afinal, como diz a velha piada, se você quer 4 opiniões, pergunte a 2 economistas. Não obstante, Eric Benioker acredita, a maré intelectual se voltou firmemente em direção da economia da complexidade. Seus conceitos fornecerão a base da teoria e da prática econômicas por muitas décadas. O papel deste livro é contar a história da revolução da economia da complexidade e torná-la acessível ao público em geral. Ao fazê-lo, também apresentará suas próprias visões sobre o significado de suas ideias e como podem ser aplicadas ao mundo prático de negócios, finanças e governo. Para quem é este livro? Eric Benioker escreveu este livro com 3 públicos em mente. O primeiro são os líderes empresariais, investidores e formuladores de políticas. Estão interessados em como novas ideias da ciência econômica podem impactar seu trabalho. Para este público, deve-se observar o livro não oferecer uma resposta imediata para a pergunta: o que farei de novo na segunda-feira de manhã? A economia da complexidade contém um conjunto de conceitos muito poderosos e altamente relevantes para alguns dos problemas mais difíceis enfrentados por executivos e formuladores de políticas públicas. No entanto, os leitores não encontrarão neste livro estudos de casos detalhados de como as empresas líderes estão usando a economia da complexidade, nem quaisquer programas fáceis para cumprir em 10 etapas. Muitos livros de administração geral, e também pública, prometem aos leitores ideias de vanguarda, comprovadas por meio de aplicações bem-sucedidas em inúmeras empresas ao longo de muitos anos. Em macroeconomia, você não costuma ter as duas coisas. A alegação de Eric Benioker é as ideias da economia da complexidade são, de fato, de ponta. Portanto, por definição, ainda não foram amplamente aplicadas. Algumas empresas fizeram experiências com eles, e outras, por instinto, tropeçaram em práticas consistentes com o pensamento da economia da complexidade. Embora tenha havido algumas tentativas de transformar essas experiências em ferramentas de gestão, Eric Benioker acredita ainda ser muito cedo para dizer especificamente como essas ideias serão aplicadas. Em vez dos estudos de casos e ferramentas práticas, seu foco será ajudar os leitores a reformular seu pensamento sobre como funcionam os sistemas econômicos. Em vez de um livro como guia para comportamento a partir de segunda-feira de manhã, ele consideraria este um livro para ler domingo de manhã. Seu objetivo não é dizer a você o que fazer, mas mudar sua maneira de pensar. O segundo público leitor contempla qualquer pessoa com interesse geral em economia, questões sociais, políticas públicas e ciência. Não há sempre a oportunidade de testemunhar uma revolução científica em formação, especialmente uma com um impacto potencial tão grande no mundo. Para este público, o autor espera este livro fornecer um lugar na primeira fila para uma das mudanças mais empolgantes no cenário intelectual durante este século. O livro não pressupõe uma formação anterior em economia ou ciência, pois as discussões não são excessivamente técnicas. No entanto, vai apresentar uma série de termos possivelmente não familiares a todos os leitores, e colocará em itálico esses termos onde estão definidos no texto. Na verdade, uma das contribuições importantes da economia da complexidade é uma nova linguagem para discutir e compreender questões econômicas, de negócios e sociais. O terceiro público potencial de leitores é formado por acadêmicos e estudantes. Para este grupo, a esperança é este livro ser uma revisão útil para apontar onde estamos e para onde podemos ir. Eric Benioker espera também ajudar a esclarecer, embora certamente não vá resolver, alguns dos debates em curso na economia, bem como a instigar novos. Criação mais complexa da humanidade. As questões a serem exploradas por este livro: o que é riqueza? Como é criada? Como pode ser aumentada? Estão entre as questões mais importantes para a sociedade e entre as questões mais antigas da economia. Ela tem historicamente se esforçado para responder essas questões, mas sem ter obtido pleno sucesso.
A tese deste livro é novas respostas a essas questões fundamentais estarem começando a emergir do trabalho realizado nas últimas décadas. Essas novas respostas vêm não apenas do trabalho de economistas, mas também de biólogos, físicos, teóricos da evolução, cientistas da computação, antropólogos, psicólogos e cientistas cognitivos. A ciência moderna, em particular a teoria da evolução e a teoria dos sistemas adaptativos complexos, nos fornece uma perspectiva radicalmente nova sobre essas questões econômicas de longa data. No seu primeiro capítulo, Eric Ben-Okir delineará os principais temas do livro e dará uma breve prévia das ideias a serem exploradas. Mas antes de desenvolver uma nova perspectiva sobre as respostas, precisa mudar nossa perspectiva sobre as perguntas. A economia é algo cuja a maioria das pessoas dá como certo em sua vida diária e na qual nem sempre pensa. Quando pensamos sobre a economia minúscula enquanto atividade e não ciência econômica, geralmente é no contexto do economista ganhador de Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, chamou de economia para cima e para baixo, ou seja, quando o mercado de ações está em alta ou o desemprego está em baixa. Mas precisamos dar um passo atrás nos gráficos oscilantes dos altos e baixos de curto prazo da Bolsa de Valores, por um momento, e considerar a economia como um todo, como um componente de um sistema complexo. Dê uma olhada em sua casa. Dê uma olhada naquilo vestido por você. Dê uma olhada pela janela. Não importa onde você esteja, da maior cidade industrializada ao menor vilarejo rural, você está rodeado de atividade econômica e seus resultados. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o planeta está repleto de humanos projetando, organizando, fabricando, prestando serviços, transportando, comunicando, comprando e vendendo. A complexidade de toda essa atividade é estonteante. Imagine uma pequena cidade rural, o tipo de lugar simples e tranquilo onde você pode ir para escapar da agitação da vida moderna. Agora imagine os habitantes da cidade terem feito de você seu ditador benevolente, mas em troca de seus incríveis poderes, você é responsável por garantir a cidade ser alimentada, vestida e protegida todos os dias. Ninguém fará nada sem sua palavra e, portanto, a cada manhã, você deve criar uma lista de tarefas para organizar todas as atividades econômicas da cidade. Você deve anotar todos os trabalhos a serem executados, as coisas necessárias de ser coordenadas e o tempo e a sequência de tudo. Nenhum detalhe é pequeno demais, seja para garantir a floricultura de fulano receba a entrega de rosas ou se o pedido de seguro do cicrano seja processado. Mesmo para uma cidade pequena, seria uma lista impossivelmente longa e complexa. Agora pense em como pode ser uma lista de tarefas semelhante para gerir a economia global como um todo. Pense nos trilhões de decisões complexamente coordenadas a ser tomadas a cada minuto, todos os dias, em todo o mundo, para manter a economia global funcionando. No entanto, não há ninguém responsável pela lista global de tarefas pendentes. Não há ditador benevolente a garantir o peixe ir de um pescador em Moçambique a um restaurante na Coreia para fornecer o almoço para um trabalhador de computador capaz de fazer peças para um PC de um estilista em Milão, usado para desenhar um terno, a uma taxa de juros corretor de futuros em Chicago. Ainda assim, extraordinariamente, esse tipo de coisa acontece todos os dias de uma forma ascendente e auto-organizada. O fato empírico mais surpreendente em economia é existir uma economia, isto é, essa atividade econômica complexa. O segundo fato empírico mais surpreendente é, dia após dia, na maior parte do tempo, funcionar. Ela fornece a maioria, mas infelizmente não a todas, das 7,7 bilhões de pessoas do mundo emprego, comida, abrigo, roupas e produtos. Estes variam de bolsas de luxo a lasers médicos. Se pensarmos em outros sistemas altamente complexos feitos pelo homem, como a Estação Espacial Internacional, o governo da China ou a internet, fica claro, a economia global é a ordens de magnitude mais complexa em lugar de qualquer outra estrutura física ou social jamais construída pela humanidade. A economia é uma maravilha em termos de complexidade. No entanto, ninguém a projetou e ninguém a executa. Existem, é claro, COR, funcionários do governo,
organizações internacionais, investidores e outros. Todos tentam administrar sua parte particular dela, mas quando alguém dá um passo para trás e olha para a totalidade da economia global de 50 trilhões de dólares, fica claro, ninguém está realmente no comando. No entanto, como a economia chegou aqui? A ciência econômica nos diz, nossa história começou em um estado de natureza, literalmente sem nenhuma camisa nas costas. Nossos ancestrais imediatos eram proto-humanos hominídeos. Eles tinham cérebros grandes e mãos ágeis de modo a vagar pela savana africana. Como a humanidade passou de um estado de natureza para a atordoante complexidade organizada por elfos da economia global moderna? 2,5 milhões de anos de história econômica. Em resumo, intuitivamente, muitas pessoas imaginam a ascensão da humanidade em sofisticação econômica ter sido uma jornada lenta e constante, uma progressão linear de ferramentas de pedra para aparelhos de DVD já obsoletos em função do streaming. A história real, montada por arqueólogos, antropólogos, historiadores e economistas, não é nada assim. É muito mais dramática. A história começa quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra há cerca de 7 milhões de anos e seus descendentes, Australopithecus africanus, começaram a andar eretos há cerca de 4 milhões de anos. Há cerca de 2,5 milhões de anos, o Homo habilis começou a usar seu cérebro relativamente grande para começar a fazer ferramentas de pedra bruta. Podemos pensar nessas ferramentas de pedra como os primeiros produtos, e podemos imaginar em algum momento dois de nossos ancestrais hominídeos, provavelmente do mesmo bando de parentes próximos, sentaram-se na poeira da savana e trocaram ferramentas. Usaremos este ponto muito aproximado de 2,5 milhões de anos atrás como marcador do início da economia humana. Em seguida, levou cerca de outro milhão de anos para o Homo erectus descobrir-se o fogo e começasse a produzir uma variedade maior de ferramentas feitas de pedra, madeira e maldição. Os humanos biologicamente modernos, o Homo sapiens, surgiu há cerca de 130 mil anos e desenvolveu ferramentas cada vez mais sofisticadas e diversificadas. Em algum ponto, há muito debate sobre quando o Homo sapiens desenvolveu a crítica habilidade da linguagem. A atividade econômica desses primeiros humanos modernos limitava-se principalmente à busca de alimentos em bandos errantes de parentes próximos e à fabricação de ferramentas básicas. Só referentes a cerca de 35 mil anos atrás foram encontrados os primeiros indícios de um estilo de vida mais estável, com cemitérios, desenhos rupestres e objetos decorativos. Desde esse período, os arqueólogos também começaram a ver evidências de comércio entre grupos de humanos primitivos. As evidências incluíram ferramentas de cemitério, feitas de materiais não locais, joias de conchas encontradas em tribos não costeiras e certos padrões de movimento, sugerindo rotas comerciais. Um dos grandes benefícios do comércio é ele permitir a especialização e, durante este período, o registro mostra um aumento dramático na variedade de ferramentas e artefatos. O comércio cooperativo entre não parentes é uma atividade exclusivamente humana. Nenhuma outra espécie desenvolveu a combinação do comércio entre estranhos e uma divisão de trabalho, característica da economia humana. Na verdade, essa capacidade única do Homo sapiens de negociar foi aquilo capaz de lhes dar a crítica vantagem em sua competição com espécies de hominídeos rivais, como o Homo neanderthalensis ou Neanderthals. Permitiu assim nossos ancestrais sobreviverem, enquanto os outros hominídeos foram extintos. Com assentamentos permanentes, uma variedade de ferramentas e a criação de redes de comércio, nossos ancestrais alcançaram um nível de sofisticação cultural e econômica a ponto de os antropólogos chamarem-no de estilo de vida de caçadores-coletores. A partir do registro arqueológico, temos algum conhecimento de como viviam nossos ancestrais caçadores-coletores e como era sua economia, mas também temos outra rica fonte de informações sobre esse modo de vida. Ainda existem alguns lugares muito isolados na Terra onde tribos de caçadores-coletores continuam a viver com muito pouco contato com o mundo moderno, virtualmente inalterado desde dezenas de milhares de anos atrás. Os antropólogos pensam nessas tribos como cápsulas do tempo vivas de uma era anterior.
Para resumir 2,5 milhões de anos de história econômica de maneira muito breve, por muito tempo, não aconteceu muita coisa, então, de repente, surgiram as inovações econômicas. Foram necessários. Item 99,4% da história econômica para atingir o nível de riqueza de uma tribo. Item 0,59% para dobrar esse nível, até 1750, então. Item apenas 0,01% para a riqueza global saltar para o nível do mundo moderno. Outra maneira de pensar nisso é, mais de 97% da riqueza da humanidade foi criada apenas nos últimos 0,01% de nossa história. Agora temos uma noção maior de qual tipo de fenômeno estamos lidando e podemos adicionar algumas questões adicionais à nossa investigação. Item como algo tão complexo e altamente estruturado como a economia pode ser criado e funcionar de forma auto-organizada e ascendente? Item por qual razão a complexidade e a diversidade da economia cresceram ao longo do tempo? Item por qual razão parece haver uma correlação entre a complexidade de uma economia e sua riqueza? Item por qual razão o crescimento da riqueza e da complexidade foi repentino e explosivo, em vez de suave? Qualquer teoria com propósito de explicar o que é a riqueza e como ela é criada deve responder a essas perguntas. Embora conheçamos a narrativa histórica do acontecido na história da economia, por exemplo, o advento da agricultura sedentária, a Revolução Industrial e assim por diante, ainda precisamos de uma teoria de como isso aconteceu e por qual razão aconteceu. Precisamos de uma teoria capaz de possibilitar nos levar desde os primeiros humanos, vivendo em um estado de natureza, até o estilo de vida de caçador-coletor de uma tribo organizada, daí a uma metrópole cosmopolita, e além. Economia evolucionária. A ciência moderna fornece exatamente essa teoria. Este livro irá argumentar a criação de riqueza ser o produto de uma fórmula de evolução simples, mas profundamente poderosa, de 3 etapas na fórmula: diferenciar, selecionar e amplificar. O mesmo processo capaz de ter impulsionado a ordem e a complexidade crescente da biosfera impulsionou também a ordem e a complexidade crescentes da econosfera. Além disso, o mesmo processo capaz de ter levado a uma explosão da diversidade de espécies no período cambriano levou a uma explosão na diversidade da maquinaria durante a Revolução Industrial. Estamos acostumados a pensar na evolução em um contexto biológico, mas a teoria evolucionária moderna vê a evolução como algo muito mais geral. Ela é um algoritmo, ou seja, é uma fórmula multifacetada para a inovação. Esta fórmula, por meio de sua marca experimental de tentativa e erro, foi capaz de criar novos designs e resolver problemas difíceis. A evolução pode realizar seus truques não apenas no substrato do DNA, mas em qualquer sistema de certas características de processamento e armazenamento de informações. Em suma, a receita simples da evolução de diferenciar, selecionar, ampliar é um tipo de programa computacional ou um programa de criação de novidades, conhecimento e crescimento. Como a evolução é uma forma de processamento de informações, ela pode realizar seu trabalho de criação e atendimento de demandas em amplos domínios. Vai desde o software de computador até a mente, a cultura humana e a economia. A economia e a teoria da evolução têm uma longa história juntas. A economia evolucionária é algo ao qual sempre retornaremos para o entendimento do mundo. Uma das críticas a essa história é ter havido muitas analogias vagas sobre como a atividade econômica pode ser componente de um sistema evolucionário. Por exemplo, pode-se dizer a indústria de computadores ser como um nicho ecológico, com diferentes espécies de participantes, como designers de chips, fabricantes de discos rígidos, fornecedores de software e assim por diante, empenhados em uma luta pela sobrevivência do mais apto dentro desse nicho. Paul Krugman chama essas comparações metafóricas dos sistemas econômicos e biológicos de biobalbuciar. A maioria dos pesquisadores discutidos neste livro concordaria com Krugman tal biobablible não ser nem boa ciência nem muito esclarecedor. Os esforços modernos para entender a economia como um componente de sistema evolucionário, complexo e adaptativo, evitam tais metáforas. Em vez disso, focam na compreensão de como o algoritmo universal da evolução é,
literal e especificamente, implementado no substrato de processamento de informações da atividade econômica humana. Embora os sistemas biológico e econômico compartilhem o algoritmo central da evolução e, portanto, tenham algumas semelhanças, suas realizações da evolução são muito diferentes. Devem ser compreendidas em seus contextos individuais. Do ponto de vista científico, a distinção entre uma compreensão metafórica e literal da economia global como um sistema evolucionário é crítica. Dizer os sistemas econômicos serem como os sistemas biológicos não nos diz muito de cientificamente útil. Mas dizer os sistemas econômicos e biológicos serem subclasses de uma classe de evolução mais geral e universal dos sistemas complexos nos diz muito. Isso ocorre porque os pesquisadores acreditam existirem leis gerais dos sistemas evolutivos. Os cientistas consideram certas características de natureza universal. Por exemplo, a gravidade funciona da mesma maneira na Terra como nos confins do universo, e funciona da mesma maneira para átomos, maçãs e galáxias. Os teóricos da evolução moderna acreditam, como a gravidade, a evolução é um fenômeno universal. Não importa se o algoritmo está rodando no substrato do DNA biológico, em um programa computador, na economia, ou no substrato de uma biologia alienígena, em um planeta distante, a evolução seguirá certas leis gerais em seu comportamento. Se a economia é realmente um sistema evolucionário e existem leis gerais dos sistemas evolucionários, segue-se existirem leis gerais da economia. Esta é uma noção controversa para muitos. Karl Marx, no século XIX, já escreveu sobre lei geral da acumulação capitalista. Destacou o decréscimo relativo da parte variável do capital com o progresso da acumulação, acompanhada da concentração de capital. Afirmar existirem leis da economia não significa que em algum dia seremos capazes de fazer previsões perfeitas sobre a economia, mas significa um dia poderemos ter uma compreensão muito mais profunda dos fenômenos econômicos em vez dos possuídos hoje. Isso também significa a economia, no futuro, ser capaz de fazer recomendações prescritivas sobre negócios e políticas públicas com um nível de autoridade científica não existente anteriormente. Alguns podem ver a perspectiva de uma economia mais científica como tremendamente empolgante e oferecendo muitos benefícios potenciais para o mundo. Outros podem ver isso como mais uma tentativa equivocada de aplicar a ciência aos problemas da sociedade humana. Esses críticos nos lembrariam das visões frequentemente repugnantes surgidas do movimento darwinista social, do fim do século XIX até meados do século XX, com as experiências nazistas de eugenia. Ocorreram quando filósofos como Herbert Spencer tentaram aplicar, crua e metaforicamente, as teorias de Darwin referentes ao reino biológico ao reino social e econômico. A visão do equivocado darwinismo social é seu princípio da sobrevivência do mais apto, uma frase frequentemente atribuída erroneamente a Darwin, mas na verdade de Spencer, ser a justificativa das desigualdades de classe, racismo, colonialismo e outras injustiças sociais contra a gente submetida à competição econômica com desigualdade de oportunidades. As novas visões da evolução econômica, a serem discutidas, não têm nada em comum com as antigas visões do darwinismo social. Na verdade, elas apontam na direção oposta, observando a cooperação ser um ingrediente tão vital no desenvolvimento econômico quanto a sobrevivência do mais apto na visão neoliberal do individualismo competitivo. Os críticos podem apontar para inúmeros desastres em quaisquer experiências de engenharia social, no caso dessa tentativa, inclusive as causadas pelas teorias científicas do marxismo, usadas para justificar a tirania stalinista. Os cuidados com a ideia de engenharia social devem devidamente observados. As novas teorias a serem aqui discutidas ajudam a revelar: 1. Por qual razão os fenômenos econômicos são tão imprevisíveis? 2. Por qual razão a maioria dos esforços de engenharia social, em grande escala, tem falhado historicamente? A ex-União Soviética tentou um tipo de previsão racional, em seu planejamento centralizado pela tecnoburocracia, porém os resultados incluíram desastres econômicos com desabastecimento e grandes erros de desproporções intersetoriais.
Apesar de todos os pontos fortes e virtudes da racionalidade humana, a previsão em um sistema tão complexo quanto a economia, sobre qualquer assunto, exceto o curtíssimo prazo, é quase impossível. Usamos nossos cérebros da melhor maneira possível na tomada de decisões econômicas. Depois, experimentamos e remendamos nosso caminho para um futuro imprevisível, construindo e mantendo bom funcionamento, mas descartando mau funcionamento. Nossa intencionalidade, racionalidade e criatividade são importantes como força motriz da economia. São parte de um processo evolutivo mais amplo. A evolução econômica não é um processo único, mas sim o resultado de 3 processos interligados: inovação, adaptação e efeito de rede. O primeiro se refere à evolução da tecnologia, fator crítico para o crescimento econômico ao longo da história. Mais notavelmente, a curva acentuada no crescimento econômico por volta de 1750 coincide com o grande salto tecnológico da Revolução Industrial. Mas a evolução da tecnologia é apenas parte da história. O economista evolucionista Richard Nelson, da Columbia University, apontou a existência de 2 tipos de tecnologia a desempenharem um papel importante no crescimento econômico. 1. Tecnologia física. Estamos acostumados a pensar como tecnologia, coisas como técnicas de fabricação de bronze, máquinas a vapor e microchips. 2. Tecnologias sociais. Formas de organizar as pessoas para fazerem as coisas como ocorre na agricultura sedentária, Estado de Direito, dinheiro, sociedades por ações e capital de risco. Nelson observa, embora as tecnologias físicas tenham claramente um imenso impacto na sociedade, as contribuições das tecnologias sociais foram igualmente importantes. De fato, as duas coevoluem uma com a outra. Durante a Revolução Industrial, por exemplo, a invenção de Richard Arkwright da estrutura giratória, uma tecnologia física, no século XVIII fez ser econômico organizar a fabricação de tecidos em grandes fábricas, uma tecnologia social. Isto, por sua vez, ajudou a impulsionar inúmeras inovações na aplicação de energia hídrica, vapor e eletricidade à manufatura, de volta às tecnologias físicas. As histórias das revoluções da agricultura, industrial e da informação são, em grande parte, histórias da dança recíproca entre as tecnologias físicas e sociais. No entanto, a coevolução das tecnologias físicas e sociais é apenas 2/3 do quadro. As tecnologias por si só nada mais são além de ideias e designs. A tecnologia física para uma moldura giratória de tecido não é em si uma coisa pronta, alguém realmente precisa fazer uma. Da mesma forma, a tecnologia social para uma fábrica não é apenas uma construção, alguém realmente tem de organizar seu funcionamento. Para as tecnologias terem impacto no mundo, alguém, ou algum grupo de pessoas, precisa transformar as tecnologias físicas e sociais de conceitos em realidade. Na esfera econômica, esse papel é desempenhado pelas empresas e instituições. As empresas, submetidas às normas, fundem tecnologias físicas e sociais e as expressam no meio ambiente na forma de produtos e serviços. As próprias empresas são uma forma de design. O projeto de uma empresa abrange sua estratégia, estrutura organizacional, processos de gestão, cultura e uma série de outros fatores. Os projetos de negócios evoluem com o tempo por meio de um processo de diferenciação, seleção e amplificação. A demanda efetiva, apresentada no mercado, é o árbitro final da adequação. Um dos principais temas deste livro de Eric Ben-Okir, aqui resumido, é a coevolução em 3 vias de tecnologias, físicas, tecnologias sociais e projetos de negócios. Explicam os padrões de mudança e crescimento vistos na atividade econômica. Economia como sistema evolucionário. A noção de economia como um sistema evolucionário é uma ideia radical, especialmente porque contradiz diretamente grande parte da teoria padrão da economia, desenvolvida nos últimos 100 anos. Porém, está longe de ser uma ideia nova. A teoria evolucionária e a economia têm uma história longa e interligada. Na verdade, foi um economista quem ajudou a desencadear uma das percepções mais importantes de Charles Darwin. Em 1798,
o economista inglês Thomas Robert Malthus publicou um livro intitulado An Essay on the Principle of Population, as It Affects Future Improvement of Society, no qual retratava a economia como uma luta competitiva pela sobrevivência e uma corrida constante entre o crescimento populacional e a capacidade da humanidade melhorar a sua produtividade. Seria uma corrida, segundo previsão de Malthus, na qual a humanidade perderia. Darwin leu a obra de Malthus e descreveu sua reação em sua autobiografia. Em outubro de 1838, ou seja, 15 meses após ter iniciado minha investigação sistemática, li, para minha diversão, a teoria de Malthus sobre a população. Estando bem preparado para apreciar a luta pela existência, ocorrida em toda a parte, a partir da observação prolongada de os hábitos dos animais e das plantas, então me ocorreu, sob essas circunstâncias, as variações favoráveis tenderiam a ser preservadas e as inviáveis a serem destruídas. O resultado disso seria a formação de novas espécies. Eu finalmente consegui uma teoria com a qual trabalhar. O grande insight de Darwin sobre o papel crítico da seleção natural na evolução foi, portanto, inspirado pela economia, no caso, a teoria da evolução malthusiana. Não foi muito depois de Darwin ter publicado Sua Origem das Espécies quando a corrente de ideias intelectuais começou a fluir de volta dos teóricos evolucionistas para os economistas. Em 1898, o economista Thorstein Veblen escreveu um artigo onde ainda hoje é lido de modo muito bem pertinente. Argumentou a economia ser um sistema evolucionário. Não muito tempo depois, Alfred Marshall, um dos fundadores da teoria econômica moderna, escreveu na introdução de seu famoso Princípios de Economia: a meca do economista reside na biologia econômica. Ao longo das décadas seguintes, vários grandes economistas, incluindo Joseph Schumpeter e Friedrich Hayek, investigaram a relação entre economia e teoria evolucionária. Em 1982, Richard Nelson e Sidney Winter publicaram um livro marcante intitulado Evolutionary Theory of Economic Change. Foi a primeira grande tentativa de casar a teoria da evolução, a economia e a ferramenta de simulação computacional, então desenvolvida recentemente. Apesar desses esforços de algumas das melhores mentes da economia, o pensamento evolucionário teve relativamente pouco impacto na corrente econômica dominante ou mainstream. Começando mais ou menos na mesma época da origem das espécies de Darwin, a economia convencional tomou um rumo muito diferente. Economia de sistema adaptativo complexo em não equilíbrio. Desde o fim do século XIX, o paradigma organizador da economia tem sido a ideia, inspirada na física newtoniana, de a economia ser um sistema de equilíbrio, essencialmente um sistema em repouso. Como Eric Ben-Ocker mostra, a inspiração primária para os economistas do fim do século XIX até meados do século XX não era a biologia, mas a física, em particular a física do movimento mecânico e da energia. A teoria econômica tradicional vê a economia como uma bola de borracha rolando no fundo de uma tigela grande. Eventualmente, a bola vai se estabelecer no fundo da tigela, para seu repouso em ponto de equilíbrio. A bola ficará lá até quando alguma força externa sacuda a tigela, girando a bola até ela se acomodar novamente no ponto de equilíbrio. O paradigma dominante da economia nos últimos 100 anos retratou a economia como um sistema a se mover de um ponto de equilíbrio para outro, ao longo do tempo. Seria impulsionado por choques exógenos de tecnologia, política, mudanças nos gostos do consumidor e outros fatores externos. Enquanto os economistas perseguiam sua visão da economia como um sistema de equilíbrio, durante a segunda metade do século XX, físicos, químicos e biólogos tornaram-se cada vez mais interessados justamente em sistemas longe do equilíbrio. Eles eram dinâmicos com múltiplos componentes interativos, e nunca se estabeleciam, de modo permanente, em um estado de repouso. A partir da década de 1970, os cientistas começaram a se referir a esses tipos de sistemas como sistemas complexos. Este é um termo examinado no livro aqui resumido, mas, em síntese, um sistema complexo é um sistema de muitas partes ou partículas a interagirem, dinamicamente, isto é, com variações ao longo do tempo. Em tais sistemas, as interações em nível micro das partes ou partículas levam ao surgimento de padrões de comportamento no nível macro.
Há configurações distintas, vistas em diversas escalas. Por exemplo, uma única molécula de água isolada é bastante enfadonha. Mas se juntarmos alguns bilhões de moléculas de água e adicionarmos alguma energia da maneira certa, obteremos o complexo padrão macro de um redemoinho. O padrão do redemoinho é o resultado das interações dinâmicas entre as moléculas individuais de água. Não se pode ter um redemoinho com uma única molécula de água. Em vez disso, o redemoinho é uma propriedade coletiva ou emergente do próprio sistema. Durante os anos 1970, os cientistas passaram a saber mais sobre os comportamentos de sistemas complexos. Eles se tornaram cada vez mais interessados em sistemas nos quais as partículas não eram coisas simples com comportamentos fixos, como fossem moléculas de água, mas eram coisas com alguma inteligência e a capacidade de se adaptar a seu ambiente. As moléculas de água não podem adaptar seu comportamento, mas as formigas, por exemplo, podem. Uma formiga pode não ser terrivelmente inteligente para os padrões humanos, mas ao interagir pode processar informações de outras formigas e de seu ambiente, e com isso modificar seu comportamento para ficar de acordo com o todo. Como uma molécula de água, uma única formiga sozinha não é muito empolgante. No entanto, se você colocar alguns milhares de formigas juntas, elas interagem umas com as outras e se comunicam por meio de sinais químicos. Podem assim coordenar suas atividades para fazer coisas, como construir formigueiros elaborados e organizar defesas sofisticadas contra eventuais atacantes. Os cientistas referem-se a partes ou partículas com capacidade de processar informações e adaptar seu comportamento como agentes. Chamam os sistemas nos quais os agentes interagem de sistemas adaptativos complexos. Entre outros exemplos de sistemas adaptativos complexos estão as células do sistema imunológico do seu corpo, os organismos interativos em um ecossistema e os usuários em rede na internet. Com o advento de computadores baratos e de alta potência na década de 1980, os cientistas começaram a progredir rapidamente na compreensão de sistemas adaptativos complexos no mundo natural e a ver esses sistemas formando uma classe universal, com muitos comportamentos comuns. Na verdade, muitos biólogos passaram a ver os sistemas evolucionários apenas como um tipo particular, ou subclasse, de sistemas adaptativos complexos. Os cientistas sociais seguiram esse trabalho e começaram cada vez mais a se perguntar se as economias também poderiam ser um tipo de sistema adaptativo complexo. A característica mais óbvia das economias é serem conjuntos de pessoas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, a interagirem umas com as outras, de maneira complexa, processando informações e adaptando seus comportamentos. Na década de 1980 e no início da de 1990, os pesquisadores começaram a experimentar modelos de fenômenos econômicos radicalmente diferentes dos modelos tradicionais. Em vez de retratar a economia como um sistema de equilíbrio estático, esses modelos apresentaram a economia como uma colmeia vibrante de atividade dinâmica, sem equilíbrio à vista. Assim como o padrão de um redemoinho surge da interação de moléculas de água, esses modelos mostraram padrões complexos de expansão e retração. Ondas de inovação emergem das interações de agentes simulados, assim como acontece na economia real. O interesse e a pesquisa em compreender a economia como um sistema adaptativo complexo cresceram rapidamente durante a última década. Ao longo de seu livro, aqui resumido, Eric Ben-Okir faz uma revisão desse trabalho. Vai se referir a este corpo de trabalho como economia da complexidade. O crédito por cunhar este termo vai para o economista Brian Arthur, ex-Stanford University e atualmente no Santa Fe Institute. Não se deve presumir deste rótulo atualmente existir uma teoria única e sintética da economia da complexidade. Em vez disso, seu uso do termo pretende cobrir a ampla gama de teorias, hipóteses, ferramentas, técnicas e especulações examinadas neste livro. Neste estágio de seu desenvolvimento, economia da complexidade é um trabalho em andamento. Os filósofos da ciência se referem a ele como um programa em vez de uma teoria unificada. Roteiro à frente. Se a economia é de fato um sistema adaptativo complexo, isso tem 4 implicações importantes. Em primeiro lugar, significa, no século passado,
os economistas terem analisado erroneamente a economia. Daí a teoria econômica dominante, hoje refletida nos livros didáticos, no pensamento administrativo e nas políticas governamentais, está errada ou, na melhor das hipóteses, apenas aproximadamente certa. Este é o argumento explorado por Eric Ben-Okir no restante da parte 1. Em segundo lugar, ver a economia como um sistema adaptativo complexo nos fornece um novo conjunto de ferramentas, técnicas e teorias, para explicar os fenômenos econômicos. Discutirá essas novas abordagens na parte 2. Terceiro, significa a riqueza ser um produto de processos evolutivos. Assim como a evolução biológica convocou organismos e ecossistemas complexos para a mistura primordial, a evolução econômica tirou a humanidade de um estado da natureza para a economia global moderna, enchendo o mundo com ordem, complexidade e diversidade ao longo do caminho. Na parte 3, Eric Ben-Okir desenvolve e discute uma explicação evolucionária para a criação de riqueza econômica. Na quarta e última parte, mostra, através da história, cada vez quando houve uma grande mudança no paradigma da teoria econômica, os tremores foram sentidos muito além do mundo acadêmico. As ideias de Adam Smith tiveram uma influência importante no crescimento do livre comércio no século XIX. A visão de Karl Marx inspirou revoluções e a ascensão do socialismo do início a meados do século XX. O domínio intelectual da economia neoliberal anglo-americana, de origem neoclássica, coincidiu com a ascensão do capitalismo global nas últimas décadas do século XX. Provavelmente, várias décadas se passarão antes de todas as implicações sociopolíticas da economia da complexidade se tornarem claras. No entanto, seus contornos já estão suficientemente formados para, na parte 4, Eric Ben-Okir explorar suas implicações para os negócios e a sociedade. Chega ao fim do seu livro com uma mensagem de otimismo. Se pudermos entender melhor os processos de criação de riqueza, então, podemos usar esse conhecimento para desenvolver novas abordagens para criar crescimento econômico e oportunidades para as pessoas. A economia da complexidade não será uma panaceia para os desafios da gestão ou os males da sociedade. Mas assim como uma compreensão mais científica dos fenômenos naturais tem contribuído muito para melhorar a condição humana, uma compreensão mais científica dos fenômenos econômicos tem o potencial de ajudar a melhorar a vida de pessoas em todo o mundo.